E a gente segue no assunto de Estados Unidos, das eleições presidenciais, agora com o cientista político e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, só uma correção, sou coordenador também do Observatório do Legislativo Brasileiro, além do GEMA. Muito bem. Bom, professor, o democrata Joe Biden virou a disputa na Geórgia e se a tendência continuar, ele está aí a poucos passos de conquistar os votos necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Explica pra gente como que funciona essa dinâmica, como que está acontecendo. Realmente falta pouco para termos um resultado? As certezas de um vencedor são maiores agora? Me parece não são, certamente, ou seja, ele virou a noite aí com 253 delegados no colégio eleitoral americano. O esquema da eleição americana é assim, quando o estado, é por estado, né, com exceção de 2 estados pequenos, quando o estado fecha, todos os delegados para o colégio eleitoral daquele estado votam no presidente que teve maioria, no candidato que teve maioria naquele estado, né? Então eles vão contando os estados que vão fechando. É que nem uma representação na Câmara dos Deputados, né? A representação no colégio eleitoral americano, que é quem escolhe o presidente, ela é proporcional ao número de habitantes do estado. Então cada estado tem uma população diferente e um número de membros do colégio eleitoral diferente, de delegados diferente. Então vão fechando os estados, eles vão somando o número de delegados e tem essa marca de 270, a partir da qual o cara está eleito, o candidato está eleito, porque o outro não consegue chegar, né? Então o Joe Biden está em 253 já, e as tendências são que ele leve ainda o estado de Nevada, o estado do Arizona, a Geórgia e talvez, sim ou não, ainda está incerta, a Pensilvânia. Da Pensilvânia, que é um estado grande, mas ele levando Nevada e Arizona, e ainda mais Geórgia, ele vai obter, vai passar a marca de 270 e, portanto, vai ser o candidato, pelo menos, assim, se não rolar nenhum tipo de judicialização pesada por parte do Trump, vai ser o eleito, né? Segundo as regras da eleição americana. E o que o presidente Donald Trump precisaria fazer para virar esse jogo? Onde ele precisa ganhar para possivelmente virar isso? Assim, a contagem de votos já está passando dos 90%. Ele teria que ganhar a Pensilvânia, ganhar a Carolina do Norte, que parece que ele vai ganhar mesmo, ganhar na Geórgia e talvez ainda mais um dos estados do Sudeste, do Sudoeste, desculpa, Arizona ou o outro que eu falei mesmo, Arizona e Nevada, onde fica. Ele teria que ganhar, tipo assim, quase em todos os estados, menos um, para levar. Então tá muito difícil para ele. E a tendência, que acontece, né? Vocês estão contando os votos remanescentes, e muitos deles votos que chegaram mais tarde, porque foi enviado pelo correio, e aí tem um viés pró-democrata nesses votos. Então, assim, a possibilidade do Trump ganhar a essa altura do campeonato é bastante remota, eu acho. Bom, professor, e agora o controle do Senado dos Estados Unidos, inclusive, pode passar para uma maioria democrata. Eu queria também te perguntar como que funciona as eleições para senadores e também para os deputados lá nos Estados Unidos, que é diferente daqui do que a gente conhece no Brasil, né? Diferente, funciona de 2 em 2 anos, você tem as eleições para deputados e senadores dos Estados Unidos, né? Ou seja, aqui no Brasil é de 4 em 4 anos, e tem a coisa aqui no Brasil também do Senado, só renovar 2/3. Então, nos Estados Unidos, esses representantes são submetidos mais frequentemente às urnas, né, ao teste das urnas. Por outro lado, como o sistema é majoritário, assim, o incumbente, ou seja, aquele que está eleito, né, então, porque o sujeito é tipo deputado que representa uma determinada região geográfica, um distrito, né? E aí o senador representa o Estado. Mas os deputados, é muito difícil um deputado perder quando ele é o titular daquele distrito. Então, se por um lado tem um teste mais frequente das urnas, por outro, o sistema majoritário cria, assim, dá uma força muito grande para quem está eleito, entendeu? É muito difícil, a renovação é menor. Então, além dessa possibilidade de termos Joe Biden vencendo, também tem essa possibilidade do controle do Senado ser agora de maioria democrata, que antes, né, nesses últimos 4 anos, era de maioria republicana. Bom, professor... Inclusive, você me permite dizer, estava Claro. dando maioria republicana até ontem.
Os democratas viraram agora. Então, assim, se os democratas ganharem presidência, Senado e Câmara já ganharam, ou seja, vão fazer barba, cabelo e bigode, desculpa a expressão popular, mas isso é uma coisa que não acontece sempre nos Estados Unidos e dá um grande poder para o partido, porque o jogo nos Estados Unidos de político, né, no dia a dia, para além das eleições, né, nos períodos não eleitorais, é muito entre Congresso, as duas casas do Congresso e a presidência, né? Então os democratas vão ficar realmente bem posicionados para fazer mudanças que de outra maneira não conseguiriam fazer. Bom, e a tensão, né, é grande por lá. Os Estados Unidos têm o 3º dia de protestos contra e a favor da contagem dos votos. Os democratas vão às ruas pedindo para que todos os votos sejam contados, enquanto os apoiadores de Trump exigem que a contagem seja encerrada. Mas isso tem acontecido apenas onde o republicano pode ser derrotado. Como que está a situação? Quais são esses estados a favor e contra essa medida, essa confusão com os votos? Eu não vou mentir para você, eu não estou acompanhando esse processo dos diferentes estados, mas eu sei que existe essa coisa do Trump colocar em dúvida o resultado da eleição. Ele já colocava em dúvida o resultado da eleição na eleição passada, né? Antes de ganhar, ele estava preparando toda uma coisa de que houve fraude eleitoral, que os caras colocavam estrangeiros para votar, tal. É um pouco similar ao que ocorre no Brasil com o Bolsonaro também, falando que a eleição brasileira é fraudada e nunca apresentando provas, porque o Trump também nunca apresentou provas de que houve fraude sistemática na eleição americana. E aí agora eles voltam com essa conversa para tentar deslegitimar as vitórias dos democratas. É basicamente uma estratégia do camp do trumpista, né, dos apoiadores deles para tentar levar a eleição no tapetão, porque você faz isso e aí judicializa, né? Agora, se vai ter aderência, eu acho difícil, viu, para dizer a verdade. Eu vivi nos Estados Unidos e muito tempo e, assim, fui testemunha daquela eleição entre o Gore e o George W. Bush, na qual o Bush levou também, assim, com aquela história da Flórida, cancelaram várias zonas eleitorais na Flórida, e assim, existe o sistema americano tem uma certa resistência a tem muita pressão para não melarem o jogo, entendeu? Espero que funcione dessa vez também, porque se melar na judicialização vai ficar bastante complicado para a democracia americana, essa eleição, é o processo todo, né? Sim, professor, e agora a conduta de Donald Trump tem questionado a lisura do processo eleitoral, né? E não está sendo bem aceita por alguns líderes do Partido Republicano, né? O próprio partido se irrita com as falas do candidato à reeleição. É um sinal vermelho? O que diz o Partido Republicano? Exatamente, porque é exatamente sobre isso que eu estava falando. Eu acho que existe, assim, uma pressão do sistema, veja bem. Porque os partidos políticos são representantes da sociedade, certo? Assim, você pode falar que a representação é distorcida, que os empresários, ou quem tem dinheiro, os mais ricos, têm mais poder de ser representados, mais capacidade de ser representados do que os mais pobres, do que os trabalhadores. Isso tudo é verdade lá, como aqui e tudo mais. Agora, os partidos são permeáveis a pressões sociais. Então, eu acho o seguinte, o Partido Republicano, assim, tem muita gente no Partido Republicano que acha que esse tipo de aventura do Trump, já não gosta muito do Donald Trump, porque ele não é um típico, um cara da burocracia partidária, um cara tradicionalmente republicano, né? Não vem de dentro, assim. E já não gostam muito dele. Se o candidato, assim, começa a querer melar a eleição, é claro que tem vários interesses. A instabilidade política nos Estados Unidos é um problema para vários interesses, não só para os amantes da democracia, para interesses comerciais, interesses das empresas, do mercado financeiro, e essas pessoas têm interesse na estabilidade do sistema. Você entende? Então, se o Trump começa a jogar muito essa carta de vou desestabilizar o sistema, deixar o resultado eleitoral incerto, ou assim, não vou deixar a Casa Branca, tentar fazer algum tipo um golpe branco, coisas do tipo, isso, na verdade, só vai fazer aumentar o número de opositores a essa medida dele, a esse tipo de posição, inclusive dentro do Partido Republicano, porque tem muita gente dentro do Partido Republicano que quer jogar pelas regras e tentar ganhar as próximas eleições, se possível, ou seja, são senadores eleitos, deputados eleitos que sabem que pode perder muito se apoiarem uma aventura dessa. E é um partido... Só a última coisa, claro. Fora a desmoralização total que isso vai produzir em relação à democracia americana. Quer dizer, essas eleições já estão desmoralizando bastante, a gente não fala muito sobre isso, mas eu acho que a democracia americana, quando você olha
como se diz em inglês, os bowels dela, ou seja, os intestinos, a parte de dentro, né, e foi muito exposto agora, né? Assim, as pessoas ficam chocadas com os procedimentos, porque é tudo muito, assim, antigo, às vezes não funciona direito, parece muito irracional, muito heterogêneo, sem uma coordenação central. Tudo isso, assim, na verdade, enfraquece a posição dos Estados Unidos, eu acho. Exatamente, na verdade eu só queria mesmo complementar o que o senhor está falando, porque o Partido Republicano é extremamente tradicional e esse discurso do Trump acaba soando como um mau perdedor, né? Parece que não está aceitando perder ali o jogo democrático, né? Então, o Partido Republicano é extremamente tradicional até um certo ponto, porque, assim, o Trump, ele representa uma ala do Partido Republicano que é uma ala nacional, assim, nacionalista de extrema-direita, e esse pessoal nacionalista de extrema-direita, eles são muito, assim, anti-institucionais, né? Tem muita desconfiança do governo, muita desconfiança dos partidos, das instituições e tudo mais, e isso, obviamente, assim, você pode ter até uma aliança entre isso, interesses comerciais, interesses, né, das empresas, interesses do mercado financeiro, até um certo ponto, mas, assim, quando você entra em situações como a que a gente está vivendo agora, você vê que esses jogadores que por trás, vários deles apoiavam o Trump, começam a ter, entendeu? Começa a fazer água esse barco de apoio ao Trump. Você começa a ter... E o Trump vai ficando isolado só com esses grupos radicalizados, milícias de extrema-direita, grupos de white supremacists, ou seja, racistas, né? O pessoal do NRA que apoia as armas, tá? Toda essa extrema-direita americana, eles são muito anti-institucionais, e eu acho que o establishment, que é esse termo, né, que vem dos Estados Unidos, assim, o establishment acaba, no fim das contas, se eles começarem a ameaçar, vão se proteger contra eles, e o Trump vai ficar isolado. É o que eu acho. E é o que eu torço, na verdade, também para que aconteça se o Trump for radicalizar. Professor, você falou dessas particularidades do Partido Republicano, achei bem interessante, e tem aqui surge uma outra questão, né? Temos visto as pessoas chamarem o Partido Democrata dos Estados Unidos de comunista. Os democratas ou qualquer partido opositor aos republicanos tem algum viés, ideologia comunista? Não tem nada de comunista. Na verdade, o Partido Democrata americano, é claro, veja bem, os Estados Unidos é um sistema bipartidário. Tem até outros partidos, mas assim, a grande parte da representação política, a maior parte, está dentro dos dois partidos políticos, né, republicanos e democratas. Então, dentro do Partido Democrata, tem gente que é desde a centro-direita até gente que se diz socialista. Agora, o mainstream do Partido Democrata é um mainstream que eu diria assim, de centro, ou até meio de centro-direita. Se fosse traduzir em termos brasileiros, seria meio que um PSDB aqui. Joe Biden, os Clinton, mesmo Obama. Assim, Obama seria uma coisa entre PDT e PSDB, talvez. Assim, é meio absurdo. Bom, aqui no Brasil falam que o PT é comunista também. O PT faz muito tempo que não é comunista. E o PSDB, eu também já ouvi falar aqui no Brasil, porque a gente fala que o PSDB é um partido, na verdade, socialista, porque está escrito social-democrata no nome dele. Então, isso é muito fake news. Eu acho que isso é preocupante, porque é uma distorção do que as coisas realmente são, uma distorção da realidade, né? Assim, o Partido Democrata americano é um partido super pro-business, um partido que tem conexões várias com o mercado financeiro, com os interesses industriais dos Estados Unidos, interesses empresariais dos Estados Unidos. Não que o republicano também não tenha, mas os democratas têm muito, né? Talvez até mais. Né? Então não tem nada de comunista, de socialista. Agora, a propaganda republicana, né, assim, que é uma propaganda que também usa fake news, talvez eles tenham inventado isso antes de ter vindo para cá, né? Eles falam, por exemplo, que o Obamacare, que é um programa de saúde que tem uma participação pública no programa de saúde, ou seja, um subsídio público, é coisa de comunista. Aí então vira aquele tipo de concepção que, assim, se você não é ultra neoliberal, você é comunista. É claro que isso não é verdade, né? É só a gente fazer uma análise comparada da história dos regimes no Ocidente, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo no século XX, você vê que isso não tem nada de comunista. Isso é uma distorção do significado dos conceitos. Né? Muito bem, professor. E parece muito o período, né, que o mundo viveu lá no início da Guerra Fria, quando existia, né, nesse caso, Estados Unidos e a União Soviética, e aquela
né, embate em derrotar o comunismo, né, de não deixar o comunismo chegar aqui no Ocidente. Parece que nós estamos vivendo de novo aquela década de 60, de 50, essa ameaça ao comunismo. Então, você sabe que quando eu ouço essa retórica, eu fico meio chocado como as pessoas... porque de vez em quando você vê as pessoas falarem isso nos Estados Unidos e no Brasil agora. No Brasil não tinha tanto, mas agora tem mais, né, também. As pessoas que falam, não, porque... E essa história do Foro de São Paulo, que é uma grande locubração maluca, assim... como se tivesse uma ameaça de revolução comunista ou socialista no Brasil ou nos Estados Unidos. Assim, é uma distorção total da realidade, né? Você vê que a União Soviética acabou, não tem nenhum país comunista no mundo hoje em dia, ou socialista, que seja proselitista, não é verdade? Porque, assim, você tinha, de fato, a União Soviética competir com os Estados Unidos durante a Guerra Fria para, tipo, ganhar adeptos ao regime. Isso é verdade, tinha uma Guerra Fria mesmo. Agora, com a queda da União Soviética, assim, a coisa da democracia liberal ficou um pouco hegemônica no mundo. Um pouco não, bastante hegemônica no mundo. Você vê, a China é de fato um país comunista, né? Não é capitalista liberal. Agora, a China não é proselitista, ela não tem essa agenda de conquistar outros países ou virar o regime dos outros países, ou mesmo essa agenda americana que eles falam exportar a democracia para o mundo. Os Estados Unidos continuam operando ainda um pouco nessa retórica de Guerra Fria, mas o grande contendor, vamos dizer, dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico no mundo, que é a China, hoje em dia, ela tem interesses comerciais, ela raramente se mete em questões políticas que não sejam questões domésticas políticas nas relações externas com o Japão, com o Sudoeste Asiático. Tudo bem, eles tem essa coisa, mas não tem a ver com exportar regime, nada disso. Cuba, assim, Venezuela nem sequer é socialista. Cuba é socialista, mas tão longe de exportar qualquer coisa, coitados, assim, são um país bastante fraco. Então, essa ameaça de fato não há no mundo. Né? Essa onda, por exemplo, chamada Pink Tide em inglês, ou onda cor-de-rosa, que a gente teve recentemente na América do Sul, né, com governos de esquerda ou centro-esquerda, está muito longe de transformar os países em países socialistas. A Argentina não virou socialista com os Kirchner. O Brasil, 13 anos de PT, o que teve de socialismo? Na verdade, é engraçado que o PT apanha, né? Tem gente que chama eles de comunista, mas na esquerda o pessoal critica muito o PT por não ter feito várias coisas que seriam coisas mais, vamos dizer, no caminho do socialismo, ou até estatizar, por exemplo, a saúde, estatizar transportes e coisas assim. Não fez nada disso. Né? Em nenhum desses países, de fato, você teve uma mudança de regime da Pink Tide. Então, assim, é muito fake news, de novo, é muita distorção. Eu acho que a gente não ganha nada em compreender errado as coisas, os fatos. Né? Eu sou a favor de um exame mais sereno do que está acontecendo realmente, de quais são as escolhas políticas concretas que os players fazem, que os políticos partidos fazem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu acho que é uma lição que a gente pode aprender nos dois lugares. Está bem, nós conversamos com João Feres, cientista político, coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, e coordenador do Observatório Nacional. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Até mais.